Bora lá, meu povo! Marcelo Paes confirma mais reforços na janela e dispara sobre a luta contra o rebaixamento. Situação de Jason Guzmán. Fortaleza definido com mudanças contra o Vélez. Machuca e mais 10. Como chega o adversário? Daverson crava Leão na final. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. Like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o Perrime e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Hoje tem jogo do Lion e a bola rola às 7 da noite na Arena Castelão para Fortaleza e Vélez Sarsfield da Argentina. É o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. E já que ontem disseram tanto que a gente estava meio pessimista, que a gente estava desacreditado, eu vou fazer o seguinte discurso aqui para vocês nesse vídeo e espero de coração que vocês compreendam. Você que vai ao estádio hoje, apoie, se divirta, apoie o máximo que você puder, mas não deixe de se divertir. A gente não sabe quando que o Fortaleza vai voltar a disputar uma Libertadores. No ano que vem será muito difícil, a não ser que aconteça aquilo que o Daverson disse, o time seja campeão, ou faça uma campanha mega de recuperação, como fez em 2022 no Brasileirão, e termine pelo menos dentro da colocação que leva para a pré-Libertadores. Eu sei que falar isso hoje é meio utópico, mas vai que, né? Não custa nada a gente ter fé, não custa nada a gente torcer. Então você que vai para o estádio hoje, se divirta muito, mas não deixe de apoiar os 90 minutos. Além de uma classificação histórica para as quartas de final, abrir vantagem hoje para o jogo da volta, tem também grana envolvida. Cada vez que o time vence na Libertadores, é uma grana muito alta. E se passa de fase, vem mais grana alta nos cofres do Fortaleza, que precisa muito, pensando a curto e a médio prazo. Então, mesmo com toda a dificuldade, com toda a tristeza, com todo o fracasso, com toda a humilhação que o torcedor do Fortaleza tem passado em 2025, quem for ao estádio, não deixe de apoiar, mas se divirta ao máximo. De verdade mesmo. Se você não vai ao estádio, tá tudo certo também, não tem problema, ninguém aqui vai julgar quem não vai para o estádio. Então, essa é a minha mensagem. Eu espero que vocês compreendam, jamais fizemos aqui campanha para o torcedor não ir para o estádio, mas é uma escolha. Se o torcedor tá chateado, se o torcedor tá cansado, se o torcedor tem qualquer que seja o motivo para não ir, não vá, tá tudo certo, não tem problema. Agora, se você vai, vá para apoiar e vá para se divertir. Noites de Libertadores são sempre muito especiais. E como a gente não sabe quando vamos disputar de novo, aproveite, certo? Bem muito. E vamos torcer para que o Fortaleza, claro, hoje jogue numa postura diferente, numa postura mais aguerrida, mais valente, mais consciente da estratégia de jogo que o Paiva vai traçar para esses caras contra o Vélez e vença, que é muito importante para resgatar a moral do elenco, a confiança do elenco para a sequência no Brasileirão. Eu não estou nem falando do jogo da volta, mas sim para a sequência no Brasileirão, já que sábado tem o Fluminense fora de casa, depois reencontra o Vélez para decidir quem avança para as quartas, e aí, meu amigo, vem Mirassol no Castelão, Internacional no Beira-Rio e começa o mês de setembro. Então, assim, vamos torcer e apoiar para que o Fortaleza, de alguma forma, sei lá como, consiga reverter essa situação e que comece hoje. Pelo amor de Deus. Estamos entendidos? Espero que vocês tenham compreendido a minha mensagem. Comente a sua opinião aqui abaixo. Deixe sua mensagem de apoio também, que é muito importante, que eu sei que todo mundo lê os comentários que vocês deixam aqui abaixo. Beleza? Bom, agora vamos começar aqui a nossa sessão de informações, que nesse vídeo nem tem tanta informação assim, já que a maioria saiu ontem durante a manhã e também durante a tarde, mas eu não tive a oportunidade de comentar sobre a tal entrevista do Marcelo Paes na ESPN. O Bora Leão trouxe um vídeo falando sobre isso ontem meio-dia. Eu coloquei como pauta da live de ontem à noite, mas não lembro se o professor Léo Ivo, junto com a turma da bancada
debateram sobre isso. Então eu queria dar um pouco do meu pitaco sobre essa questão, porque o Marcelo Paes confirmou reforços e definiu a meta de pontuação que o Fortaleza deve buscar no Brasileirão para permanecer na Série A. Poxa, PM, eu não aguento mais esse assunto, já vi ontem durante todo o dia, mas você não ouviu a minha opinião sobre. Então, fica aqui e confere aí o que é que eu vou falar e aí você opina sobre a minha opinião. Paes define pontuação no Fortaleza para escapar de rebaixamento e promete reforços. CEO do Tricolor do PC, Marcelo reconheceu o ano ruim e falou sobre contratações. Vamos lá. Marcelo Paes estipulou uma meta de pontuação para que a equipe consiga escapar do rebaixamento na Série A. A afirmação do dirigente foi feita em entrevista à ESPN Brasil na manhã desta segunda-feira. E a declaração veio após a goleada do Botafogo contra o time. Abre aspas. O Fortaleza tem 20 jogos a fazer. Precisamos conquistar metade desses pontos. 50% de aproveitamento, ou seja, 30 pontos. E é isso que a gente vai focar. Entendo que temos elenco, que temos qualidade. Estamos buscando trazer o torcedor para o lado. A declaração foi feita dias após o Fortaleza ser goleado por 5-0 para o Botafogo em pleno Castelão. Com o resultado, o Leão se mantém na 18ª colocação com 15 pontos em 18 rodadas conquistadas. E detalhe, o Juventude ganhou do Corinthians ontem e agora tem um pontinho a menos do que o Fortaleza. Ou seja, complicou. O Sport agora tem 9, ganhou aí a primeira. O Juventude agora tem 14, então o Fortaleza, se já estava com a corda no pescoço por estar na zona, pode até perder posição na próxima rodada, caso empate ou perca para o Fluminense. E aí vem mais aspas do Marcelo Paes. Como representante do Fortaleza, a gente tem que dar essa satisfação para o torcedor. Um ano muito ruim, esportivamente reconhecemos isso publicamente algumas vezes, fizemos diversas mudanças para mexer com essa realidade. A própria mudança do Vojvoda que cortou o coração, mas a gente entendeu que era o momento de fazer, trocarmos membros da diretoria de futebol, trocarmos jogadores, saíram jogadores, entraram jogadores, foram feitas várias mudanças visando essa reformulação. E aí vem uma parte importante. Fortaleza deve fazer mais contratações em janela de transferências. Marcelo Paes também aproveitou a entrevista para confirmar que o Fortaleza ainda fará contratações nesta janela aberta até o próximo dia 2 de setembro. O clube vive, inclusive, a expectativa de anunciar em breve a chegada do meio atacante Jason Guzmán do Torpedo Moscou, que já está em Fortaleza. O dirigente finalizou a entrevista convocando a torcida, finalizou a entrevista convocando a torcida tricolor para abraçar o time neste momento de turbulência e destacando a partida contra o Vélez, que é o jogo de ida das oitavas da Libertadores. Aspas. O Castelão lotado também é fundamental. A gente sabe que quando está perdendo, o torcedor se afasta um pouco, é normal, mas acho que é hora da gente abraçar cada vez mais. Amanhã, no caso hoje, tem Libertadores, outra competição, quem sabe a gente possa conseguir uma boa vitória no Castelão para também iniciar a retomada de uma boa fase. Resumindo, galera, resumindo mesmo, Marcelo Paes tinha que dar essa entrevista na ESPN e eu achei interessante alguns pontos que ele falou, mais uma vez reconhecendo os erros perante a mídia do eixo, né, que a ESPN é de lá, enfim, e ressaltando que o Leão ainda vai buscar contratações, e esse ponto é muito importante, porque a gente precisa de contratações. O Paiva, se tiver um elenco mais robusto, pode sim fazer com que o padrão tático dele funcione. O nosso banco hoje está muito abaixo dos considerados titulares. Então, para mim, foi uma boa, sabe? Essa entrevista do Paes na ESPN. Eu não achei ruim, não. Sei que muita gente não gostou, ficou puto, mas eu acho que o Marcelo Paes tem que fazer é isso aí. Trabalhar, buscar contratações, entender e admitir que esse ano foi um erro grande, e seguir tentando fazer a correção de rota para que o Fortaleza se mantenha na Série A. Claro que ele tem culpa de muita coisa, a diretoria como um todo, mas é momento da gente tentar abraçar e entender toda a situação. Agora, as críticas continuam, não vamos deixar de criticar, porém, tentar entender que o trabalho está sendo feito e torcer para que dentro de campo a situação possa se reverter o quanto antes. Curtiu a fala do Paes e a minha opinião? Quero a sua aqui abaixo. Situação de Jason Guzmán. Bom, como vocês já sabem, sem tempo hábil, o Fortaleza não conseguiu inscrever Guzmán na Libertadores, então ele tá fora, mas ainda será oficializado como reforço do Fortaleza. Pô, PM, mas no vídeo de ontem tu não disse que ele tinha sido inscrito. Pois é, se você pegar o vídeo de ontem, você vai ver que eu falei que ele meio que fez uma pré-inscrição, porém ele tinha que estar no BID até as 14 horas de ontem para ser regularizado. Isso não aconteceu, no caso a inscrição dele por conta de que ele não foi regularizado.
E como ele não foi regularizado, a pré-inscrição dele foi cancelada. E ele não está apto para jogar pela Libertadores, só se a gente passar para as quartas de final. O Fortaleza trabalha para regularizar o jogador a tempo de jogar contra a equipe do Fluminense no sábado, se eu não me engano, às 4 da tarde, né? No Maracanã. Então, a situação é essa, certo? Vamos torcer para que o Leão consiga regularizar o atleta nessa semana e ele possa, enfim, ser anunciado. Turma, Daverson ontem deu uma coletiva que, meus amigos, entrou assim pros... Eu não vou dizer a palavra aqui, mas vocês já devem ter entendido, do Fortaleza, sabe? Quem entendeu, comenta aí qual era a palavra que eu ia usar. E, cara, eu curti a coletiva do Daverson porque foi na pegada Daverson. Metade da coletiva foi super compreensível, as respostas dele, super entendível, sabe? As próprias perguntas dos repórteres também, eu não achei ruim, foi bacana. Mas da metade por fim eu não entendi mais nada. Nada. Até o iPhone da Guigui ele meteu na resposta, ele fez umas comparações, ele deu uma viajada, estilo Daverson, tá tudo certo, tá? Não tinha como a gente esperar algo mais sério do Daverson, né? Só que muita gente da imprensa criticou o Fortaleza ter escolhido o Daverson para a coletiva. Minha opinião, eu entendo o porquê que a assessoria escolheu ele. Ele tem sido um dos nossos líderes, tem sido até capitão, né, do time ali na parte da frente, tem marcado gols, vive uma boa fase, é o artilheiro do time na Libertadores. Mas podia ter sido o Tinga, podia ter sido, sei lá, um outro jogador mais experiente do grupo, sabe? Podia ter sido, mas escolheram o Daverson. Então, eu entendo a escolha, mas penso que talvez tivesse que ter sido o Tinga ou um outro jogador mais experiente no elenco. O Sacha, enfim, não sei, minha opinião. Mas você curtiu a coletiva do Daverson? Porque ele disse que o Fortaleza é capaz de chegar na final da Libertadores. E ele não tá errado, galera. Pô, o PM tá maluco, tu tá doido, PM. Não, pô, ele não tá errado. O Fortaleza é capaz de chegar. Agora tem que querer, né? Tem que criar vergonha na cara, tem que jogar, tem que se superar os adversários depois de se superar. Então, é muito difícil. Até pelo nível técnico do nosso elenco, comparado a adversários mais fortes. É muito difícil. Mas se o Daverson falou, quem somos nós para discordar, né? Sonhar todo mundo pode. Conseguir são outros 500. Bom, comenta a opinião aqui abaixo também sobre isso, porque eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês com relação a essa fala do Daverson. Vélez Sarsfield, o nosso adversário de hoje. Má fase, com machuca e sem destaque. Como chega o time argentino para o duelo contra o tricolor do PC? Em meio a um momento turbulento da temporada, o Fortaleza precisa redirecionar sua atenção para a Libertadores. E o tricolor encara o Vélez Sarsfield pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, hoje, 7 da noite, no Castelão. Porém, o adversário do Leão chega com moral no torneio após passar em primeiro lugar do grupo, mas vive um momento de mudanças no elenco e irregularidade no campeonato argentino. A delegação hermana chegou à capital cearense no domingo. O experiente técnico Guilherme Schelotto, ex-Boca e Lanús, terá alguns desfalques de jogadores importantes para o confronto. A principal baixa será a ausência do capitão Augustin Bouzá, que sofreu uma lesão na panturrilha e deve ficar de fora por cerca de 3 semanas, perdendo assim tanto o confronto de ida quanto o confronto de volta. Outro desfalque certo é de Diogo Valdez, aquele que estava na mira do Fortaleza, mas foi para o Vélez, enfim, meia chileno, mas acertou a ida para o Vélez. Ainda não fez sua estreia pela equipe e ficou de fora da viagem para o Brasil por conta de uma lesão na panturrilha. Além disso, Álvaro Montoro, o jovem de 18 anos, negociado com o Botafogo, e Thiago Fernandes, atacante de 21 anos, que está envolvido em uma possível transferência para o Villarreal da Espanha, também são baixas importantes que o clube argentino sofreu durante a temporada. Assim, a escalação do Vélez deve ser a seguinte, e aí eu vou trazer aqui para a tela para mostrar para vocês. O goleiro é o Tomás Marchiori, certo? Aí vem uma linha de 4 com Gordon, Lisandro Magadian, Emmanuel Manhama, acho que é Manhana, isso, e Elias Gomes. Aí vem Cláudio Baeza, Rodrigo Aliendro, olho nele, bom jogador. E na frente vem o Maher Carrizo, Tomás Galvão, o Imanol Machuca, que todo mundo conhece, e o Brian Romero, que também é muito perigoso. Então não é um time bobo, é um time muito complicado, e a gente tem que jogar muito sério para evitar
problemas com essa equipe do Vélez, certo? Momento do time. O Vélez classificou, sendo campeão argentino da última temporada. Chegou com moral às oitavas, porque ficou primeiro no seu grupo, que tinha o Olímpia do Paraguai, o San Antonio Bulu da Bolívia e o Peñarol. Inclusive, terminou empatado com o Peñarol, mas ganhou no saldo, certo? Então, essa é a campanha do Vélez. Eu tinha pra mim que era um dos melhores adversários pro Fortaleza enfrentar, ao lado do São Paulo e do Inter, sabe? No sorteio. Mas também dependia do Fortaleza estar bem no momento que fosse enfrentar o Vélez. Bem não tá, mas vamos ver se consegue fazer a diferença hoje. E o Fortaleza? Como chega o Laildo? Vocês já sabem que teremos mudanças, né? Matheus Pereira tá fora, não joga. O goleiro Elton Leite deve fazer a sua estreia. Dito isto, o Fortaleza deve ir a campo com Elton Leite no gol, Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco, Rosseto, Lucas Sacha e Luca Prió, Marinho, Breno Lopes e Davidson. Quais seriam as minhas mudanças aqui para vocês? Eu não iria com Mancha, eu iria com o Gaston Ávila, sendo bem honesto com vocês. Eu não iria com o Mancuso, eu iria com o Tinga, mesmo sabendo que a galera vai protestar com isso. E o Bruno Pacheco, eu acho que é importante o retorno dele. Eu fico com dúvida com relação ao Rosseto. Sinceramente, eu não sei se seria uma boa. Mas o resto do time eu acho que eu não mexeria. Eu acho que eu manteria. O Herrera contra o Botafogo me fez sentir saudade do Marinho, o que é uma pena. Então, essa seria a minha escalação. Qual seria a tua? Já comenta aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozinho curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. A gente se encontra às 4 da tarde para nossa jornada esportiva e o pós-jogo logo na sequência. Ativa o lembrete de tudo e cola com a gente. Valeu, falou e tamo junto.